entendo que a cura de males físicos é algo muito importante na nossa vida. No Velho e no Novo Testamento, nós encontramos histórias muito importantes a respeito do valor da saúde física. Hoje à noite eu quero que nós nos inspiremos em uma das histórias mais importantes do Velho Testamento, história que é considerada por muitos comentaristas como a pérola das histórias no livro dos reis. Eu me refiro à história que temos reportada no quinto capítulo de 2 Reis. Eu vou contar a história em minhas palavras, porque o que pretendo é trazer esta história até para que todos nós sejamos lembrados da maravilha que foi na vida de tantos de nós, por pura misericórdia de Deus, o fato de termos vivido com pais, tios e avós crentes que nos ensinaram desde muito cedo na nossa vida a palavra de Deus, aproveitando especialmente histórias que têm sempre um ensinamento profundo que nutre a vida de todos. Naturalmente que há pessoas que não tiveram este privilégio, porque só mais tarde na vida foram os primeiros a aceitar Jesus. Então não tiveram pais crentes, avós crentes, perderam este privilégio, mas agora esses que nesta condição têm a oportunidade de, tendo filhos, tendo netos, ensinar filhos e netos a respeito da palavra de Deus. Eu tenho as mais gratas lembranças do meu tempo de criança, de tenra idade, ouvindo histórias e fazendo perguntas a respeito do significado delas. Pois bem, em 2 Reis, no capítulo 5, nós temos uma história que tem 3 personagens principais. E eles são, assim, principais porque o exemplo deles é exemplo positivo. Em última análise, é um exemplo positivo. No mesmo capítulo 5 de 2 Reis, nós temos, na segunda parte, a história de um mau exemplo. E eu decidi que era muito conteúdo para trazer. Então eu quero ficar com a história positiva. Eu muitas vezes fui ajudado como pregador por minha esposa e por algumas outras pessoas significativas na minha vida, quando muito cautelosamente eles me disseram assim: seria bom ter dividido a mensagem em 2. E os irmãos entendem por quê, né? É porque a mensagem começou a ficar longa demais e, de fato, quando a mensagem é longa demais, muitas vezes há prejuízo na absorção da mensagem. Então, para evitar isso, eu fiquei só com os 3 personagens que eu chamo de personagens positivos desta maravilhosa história. A história, o primeiro personagem que quero destacar na história é o general sírio chamado Naamã, herói da guerra entre os sírios, valente, de grande importância, respeitadíssimo, vivia ali próximo, muito próximo do rei Ben-Hadad. E ele experimentava poder, influência, tinha riquezas, mas ele tinha um problema grave. Ele era leproso. Os estudiosos nos dizem que há, de fato, 2 palavras para lepra, hoje, hanseníase. Há 2 palavras na língua grega. Uma é lepra, que é a transliteração do grego koiné, da Septuaginta e do Novo Testamento. E a outra, por incrível que pareça, é elefantíasis. Os amados aqui que são paraenses lembram muito bem que houve um tempo no estado do Pará, quando uma doença chamada elefantíasis era extremamente comum. E, de fato, nós não conhecemos no Brasil, e no Pará especialmente, elefantíasis como uma forma de lepra. Mas os estudiosos dizem que estas 2 palavras eram palavras para lepra, na Septuaginta, lepra e elefantíasis. E dizem também que, quando a palavra é usada no Velho ou no Novo Testamento, a palavra para lepra, nem sempre era a lepra que causa a perda de membros e feridas gotejantes. Em muitos casos, onde a palavra é usada no Velho e no Novo Testamento, é só algum tipo de doença dermatológica.
Nós não precisamos entrar em lucubrações grandes a respeito de qual era o problema físico deste Naamã, homem importante, mas leproso, mas o fato é que mais tarde na história, no desenvolver da história, nós aprendemos sobre as feridas que ele experimentava. Então nós podemos pensar que de fato o que ele tinha era a lepra, a hanseníase clássica. E isto era um constrangimento, era um sofrimento e era uma enorme dificuldade para ele. Então este é o primeiro personagem, Naamã. De tão famoso que ele era, há uma tradição síria que diz que ele foi o responsável por aquela flecha que matou o rei Acabe, conforme a história do Novo Testamento. E as histórias antigas eram perpetuadas de muitas formas, inclusive na escrita. Então há essa possibilidade, que Amã tenha sido nos primórdios da sua vida como guerreiro, este que teve a honra, entre aspas, de matar o rei Acabe. O segundo personagem desta história é uma meninazinha, dizem os comentaristas, de cerca de 9, 10 anos, que numa daquelas investidas do rei sírio em Israel, ela foi trazida com muitos outros para este lugar onde estava o rei sírio, onde estava Naamã. E ela terminou provavelmente sendo comprada pela família de Naamã e cuidava ali de algumas atividades domésticas, limpava a casa de Naamã. E quando ela descobriu, com algum tempo de contato com a família, descobriu o drama do seu chefe, Naamã, ela fez uma declaraçãozinha em off para a mulher de Naamã. Ela disse: se o patrão pudesse ir a Samaria, ele com certeza seria curado. O texto é o verso 3 do capítulo 5, que diz assim: quem me dera que o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Ora, uma notícia destas para alguém que está no lar de alguém que está sofrendo, corre rapidamente. Naamã soube disso e imediatamente tomou as atitudes que realmente queria tomar para livrar-se daquela doença tão trágica no seu caso. Ora, aquela menina citou isto para a sua patroa porque ela ainda lembrava dos milagres do profeta Eliseu. E agora, vivendo com um homem que está sofrendo da lepra, ela teve empatia e sensibilidade para dizer para a sua patroa: olha, há cura para a lepra. Se ele puder ir ao profeta lá em Samaria, ele será curado. E Naamã, como acontece com qualquer pessoa doente que sabe de uma possibilidade de cura, ficou entusiasmado. E o que ele faz? A palavra de Deus nos diz que, entusiasmado, ele foi ao rei Ben-Hadad, com quem ele tinha muita intimidade, porque ele era o segundo homem, ele era o general de Ben-Hadad. Ele disse: olha, eu ouvi dizer, rei Ben-Hadad, que lá em Samaria existe solução para o meu problema. E, com muita boa vontade, o seu amigo, o rei Ben-Hadad, providenciou tudo. Escreveu uma carta apresentando o seu general, o motivo da sua apresentação. E o motivo é o seguinte: estou mandando, rei de Israel, o rei de Israel era Jorão. Jorão, eu estou mandando esta carta para que tu cures Naamã, cures o meu general. Amados, quando ele recebeu, aliás, devo dizer para os amados, e disse mais, o rei, desejando ajudar o seu general, ele diz: olha, vai depressa, busca imediatamente esta cura. E eu quero enviar, inclusive, presentes. Os presentes são para Jorão: 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro e 10 peças de roupas finas.
Estas roupas finas naquela época eram um presentão, E, de fato, elas eram extremamente caras. Dizem que na Babilônia e na Síria, estas roupas finas eram de grande qualidade. Então, 340 quilos. Eu procurei uma conversão, porque na palavra de Deus, muitas vezes, nós não entendemos o que ele está querendo dizer. Por exemplo, no verso 6 está escrito assim: ele levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 peças de roupas finas, o que tira o nosso entendimento do quanto estava sendo levado para Jorão, para que isto o entusiasmasse a respeito de curar o comandante Naamã. Ora, quando a carta chegou para Jorão, que já muitas vezes havia sofrido na mão do exército sírio, exatamente liderado por Naamã, ele entrou em crise total. O texto sagrado diz que ele rasgou as suas vestes. A prática israelita de rasgar as vestes não era rasgar a roupa toda. Os estudiosos dizem que era rasgar a roupa na altura do peito, na altura do coração. Rasgava, e todo mundo que via alguém com a roupa rasgada na altura do coração sabia que aquela pessoa estava passando por enorme aflição. Ele rasgou as vestes. E ele disse assim: será que o rei Ben-Hadad pensa que eu sou Deus? Como é que eu vou curar lepra? Amados, a verdade é que o profeta Eliseu, que é o terceiro personagem importante desta história, o profeta Eliseu ouviu, lá onde ele morava, esta história. Ele não morava muito longe do palácio. Ele ouviu a história. É importante lembrarmos que o nome de Eliseu é muito significativo. Deus é salvação. A palavra sozo, na língua grega, quer dizer salvação, mas às vezes no relato bíblico significa também cura. Deus é cura, ou Deus é salvação. Aí ele disse: olha, eu soube da angústia do rei Jorão, e Jorão, eu quero que tu me manda este sofredor, para que ele saiba que há profeta em Israel. Nós não devemos pensar que aqui Eliseu está tomando uma atitude orgulhosa. Se nós lermos e entendermos a história deste servo do Senhor, o profeta Eliseu, nós sabemos de fato que ele vinha operando em nome de Deus, sempre em nome de Deus, porque é Deus que opera milagres. Deus é que é soberano. Inclusive, logo no início do capítulo 5, nós aprendemos uma coisa interessante a respeito de Naamã. Aquele pequenino trecho que diz que ele era importante, aí diz porque ele era importante. Notem só o que a palavra de Deus diz. Ele era respeitado diante do seu senhor, que era Ben-Hadad. A palavra na Escritura é a seguinte: porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Às vezes nós não entendemos este aspecto da soberania do Senhor, não é? Mesmo aqueles eventos no mundo de outrora e no mundo hoje, que nós não entendemos, e que nós podemos imaginar, olha, Deus está dando valor, está dando autoridade para os nossos inimigos. Tudo acontece, amados, com a aprovação de Deus. Ele é Senhor. Nós não entendemos os propósitos de Deus. Se entendêssemos, ele não seria o Deus que é. Mas a verdade é que aqui está, Naamã fazia tudo aquilo de grandeza em vencer exércitos, porque Deus era com ele. Isto foi só um parênteses. Mas o que acontece então é que, quando a notícia chega que deve Naamã ser encaminhado para o profeta Eliseu, a história relatada é muito interessante, é muito dinâmica, porque Naamã e toda a sua companhia, eles têm carruagens, a palavra de Deus fala em cavalos, e deve ser um séquito muito significativo. Afinal, um comandante não anda por aí sozinho ou de qualquer jeito. E ele chega à casa do profeta. Aquele foi um espetáculo grandioso, todo mundo nas cercanias da casa do profeta Eliseu observou, com certeza. E Eliseu
simplesmente, logo que aquela comitiva ilustre chegou, ele mandou um auxiliar seu, provavelmente o Geazi, que era um auxiliar de Eliseu, que por sinal é um exemplo negativo, porque era corrupto já naquela época. Apesar de todo o contato com o homem de Deus, ele era corrompido. E se vocês ao chegarem em casa ou no decorrer da semana lerem o resto da história, vocês vão aprender então quem é este personagem negativo. Era tudo por dinheiro, a vida dele era assim, e é ilustrado isso. Mas então Eliseu simplesmente manda Geazi dar a notícia para o grande Naamã nestas palavras: olha, vai até o rio Jordão e mergulha 7 vezes e serás curado, ficarás purificado da tua lepra. Naamã então entra numa grande indignação. Ele diz: olha, eu tinha certeza. Vocês podem imaginar um comandante, né, ouvindo essa ordem, parece sem nenhum significado. Olha, mergulha 7 vezes no rio Jordão e serás curado. Quer dizer, Eliseu não veio à presença dele. Aí, na sua indignação, Naamã diz assim: eu tinha certeza, é o texto bíblico, eu tinha certeza que ele viria me encontrar. A ideia é o seguinte: uma pessoa do meu status, ele viria me encontrar. Ele em pé invocaria o nome do seu Deus, poria inclusive a mão em cima das minhas feridas. Eu falei há pouco sobre as feridas, são citadas aqui. Poria a mão em cima das minhas feridas e me curaria. Afinal, não existem rios melhores na minha terra, por exemplo, Abana e Farfar. Quando eu li este texto, há algumas semanas atrás, eu pensei assim, ele estava praticamente dizendo o que alguém diria aqui na Amazônia, né? Ora, nós não temos lá no meu Pará rios melhores, como o Tapajós, por que eu vou mergulhar no Amazonas? Né? O Amazonas é sujo, é o que ele queria dizer. E, de fato, o Rio Jordão, por vezes, devido às enxurradas, ficava extremamente sujo. Já estes rios Abana e Farfar eram sempre cristalinos. E ele estava se referindo a isto: temos rios melhores na minha terra. E foi embora. Simplesmente esqueceu, de repente, que havia uma possibilidade de cura, segundo a menina lá na sua casa. E segundo a orientação que havia recebido: olha, vai ter com Eliseu. Mas aí, ele já de volta, querendo voltar para a sua terra, os homens que o acompanhavam, que eram muito sensatos, graças a Deus pelos homens sensatos em qualquer comunidade, em qualquer grupo, eles chegaram com sensibilidade. Inclusive o texto diz assim: eles chegaram e disseram: Pai. Esta é uma expressão que exalta, que faz reverência à pessoa na linguagem bíblica do Velho Testamento. Ele disse: olha, Pai, se fosse difícil, tu não farias. Mas sendo assim tão fácil, olha o que ele disse, Naamã, foi: mergulha 7 vezes no Jordão. Por que não fazer o fácil? Se o difícil tu farias. Foi só isso: lava-te. Lava-te é mais, mergulha 7 vezes e serás curado. Aquilo tocou o coração de Naamã. Ele era durão assim, mas ele tinha um problema grave para resolver: a sua lepra. Então ele vai e ele mergulha. Um pregador norte-americano que eu muito aprecio, ao comentar este texto, ele criou, pura imaginação, mas ele criou algo muito importante. Ele disse assim, que Naamã mergulhou a primeira vez assim, deu uma olhada na mão dele e não viu nada. Aí, pelo sim, pelo não, mergulhou a segunda e não viu nada. E ele foi se encorajando, e a terceira, eram 7. E quando ele mergulhou a 7ª vez, de fato aconteceu o que Eliseu havia dito: tu ficarás limpo, tu ficarás curado. Depois de ter experimentado visivelmente e imediatamente os milagres de Deus, tantas vezes são assim, não há espera não. Deus manda e é feito. Nós temos muitos exemplos no Velho e no Novo Testamento. Ele olhou, ficou entusiasmado e voltou imediatamente com todo o seu grupo para
o profeta. E agora ele tem novas declarações. Eu sei que não há Deus senão o Deus em Israel. E não apenas isso, já que ele está com toda aquela riqueza que era exatamente para dar, mas era para inicialmente dar para o rei. Jorão é que devia ter recebido, não é? Mas Jorão nada podia fazer, mandou para Eliseu. E agora Naamã quer entregar toda esta riqueza para o profeta. E o profeta disse: eu não aceito. O profeta era absolutamente digno. O profeta não venderia o seu serviço. Ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. Como seria maravilhoso se profetas em nosso tempo tivessem esta mesma atitude, sã, ética, correta. Mas o que nós sabemos é que há vendilhões no meio, inclusive, dos que se chamam, às vezes não são, às vezes são, povo de Deus. Quando Eliseu não aceita o presente, aí Naamã, com o coração agora transformado, feliz com a cura experimentada, ele diz assim: permite que eu pelo menos leve a carga de 2 mulas para a minha terra. E a ideia dele é uma ideia que é antiga, está no Velho Testamento. Inclusive, uma das leituras que fizemos hoje fala a respeito disso, né? Que vai ser feito, é preciso ser feito o altar onde tu estiveres. A ideia no Velho Testamento, nesta progressão do ensino de Deus a respeito de quem Ele é e como devemos cultuá-lo, lá no início, nos primórdios, na ignorância ainda, mas na época da infantilidade do povo de Deus, a ideia de que Deus está num lugar. É por esta razão que Naamã afirma isso: não há Deus senão o Deus em Israel. Contudo, nós sabemos que Deus é Deus em todo lugar, mas nós somos privilegiados com a revelação completa, a revelação do Novo Testamento, não é? E Deus está em todo lugar, mas Naamã tinha aquele conhecimento do seu culto idólatra diante desta experiência com o Deus de Israel. Ele não apenas diz isso: eu quero um pouco de terra para levar. Ele diz ainda: eu prometo abandonar o culto ao Deus da tempestade, que era o Deus dos sírios, o principal deles, chamado Deus Rimon, o ídolo Rimon. E também Naamã, cuidadoso agora com esta questão toda e maravilhado com o poder de Deus por meio do profeta de curá-lo, ele diz assim: eu já peço perdão antecipado, Eliseu, porque visto que eu sou um oficial de Ben-Hadad, muitas vezes eu irei às festas lá do nosso povo e eu vou estar com ele. E quando ele estiver segurando nos meus braços, ele se curvar diante de Rimon, eu também me curvarei. Mas eu não tenho compromisso nenhum, eu não creio mais em Rimon, porque não há Deus senão o Deus de Israel. E aí Eliseu faz uma coisa muito impressionante. Ele diz assim: vai-te, mas vai em paz, vai em paz. A história é maravilhosa, mas perderia todo o seu significado se nós não entendêssemos nesta história o que nós podemos chamar, assim, de uma maneira meio erudita, de proto-evangelho. Nós podemos ver praticamente o evangelho nesta história. Não é difícil ver isto, porque nós vemos aqui o seguinte: nós vemos aqui que Naamã é leproso. Assim como Naamã é leproso, nós temos uma doença espiritual gravíssima chamada pecado. O pecado faz separação entre nós e nosso Deus, segundo as Escrituras. O pecado atrapalha a nossa vida, destrói os nossos relacionamentos, tira de nós a capacidade e a criatividade de fazer a vontade de Deus e abençoar a nossa sociedade. E pecado, amados, é uma doença universal. Vamos nos lembrar este aspecto do Evangelho. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Romanos 3,10 vem à mente. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Isso quer dizer, você não é justo, eu também não sou. Não é que eu não era, eu não sou, porque pecado é algo inerente ao ser humano, é a nossa natureza fazer o mal. Hoje de manhã nós ouvimos algumas afirmações especiais sobre o fato do pecado inerente às nossas vidas. E é maravilhoso nós lembrarmos isso. O problema de Naamã era lepra. O nosso problema é pecado. Nós precisamos reconhecer que nós temos necessidade de ser curados do nosso pecado, É muito importante nós reconhecermos que Naamã, para ser curado, precisou aceitar ajuda. Vamos lembrar isso. De quem ele precisou ajuda? Precisou ajuda daquela menina, 9, 10 anos, que sabia que havia cura em Samaria por causa da presença do homem de Deus lá, operando maravilhas. Ele precisou ajuda porque ele foi primeiro a Jorão, mas Jorão não tinha. Inclusive, Jorão passava por uma seríssima dificuldade de relacionamento com Deus. Mas ali estava Eliseu, que tinha relacionamento com Deus, estava autorizado por Deus para operar muitas maravilhas. Olha, Naamã precisou, vamos lembrar a história, ele precisou da ajuda dos seus conselheiros, que naquele momento que ele entrou em crise, dizendo, é absurdo, como é que eu vou mergulhar no Rio Jordão 7 vezes? Eu pensei que ele viria na minha presença, pegaria, tocaria nas feridas e eu sairia curado. Isto é um absurdo, não existe este tipo de negócio. Ele foi ajudado porque aqueles ajudadores, os acompanhantes dele disseram, pai, se fosse difícil tu farias? Resposta não necessária era, faria. Mas é tão fácil, é mergulhar 7 vezes. E ele então aceitou, ele foi ajudado. Amados, nós somos ajudados quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de cura para este terrível mal. Como eu já disse, que nos separa de Deus, nos separa dos homens, não nos permite usar e desenvolver toda a capacidade que Deus nos dá para cumprir a vontade soberana do Senhor. Amados, nós recebemos orientação segura nas Escrituras para resolver o problema do pecado pessoal. Notem o que diz o texto em Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A confissão para a salvação é tanto a confissão de que eu sou pecador, mas é a confissão de que Jesus é o Salvador, Jesus é a cura para o terrível mal do pecado. Também nós vemos, isto é proto-evangelho, a história contada no capítulo 5 de 2 Reis, porque o segredo, de fato, foi a obediência de Naamã. 7 mergulhos no Jordão. A nossa obediência é aceitar só Jesus, o único e suficiente mediador, como aquele que é capaz de nos perdoar e capaz de acrescentar à nossa vida bênçãos inigualáveis, dentre as quais paz com Deus, paz com os homens, paz interior, fruto da obra de Jesus Cristo para o nosso bem. E Jesus disse assim, deixe-vos a paz, a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, na verdade, temos de concordar, esta história é uma das pérolas no Velho Testamento. É proto-evangelho, indica verdades que seriam trazidas, como já vimos em poucos textos, de maneira tão clara, no evangelho completo.
que nos fala da graça eterna de Jesus, que quando aceito pela fé, nós experimentamos a cura para o nosso pecado. Mas há uma lição que eu deixo para o fim, mas não é menos importante. Neste proto-evangelho nós aprendemos sem dúvida, se prestamos atenção para um dos personagens, dos 3 que citei, que havia ali também aquela menina. Tudo começou quando ela testemunhou de que sabia onde havia cura para o seu chefe, o seu patrão. Havia cura para a lepra de Naamã. O que aprendemos aqui e que devemos guardar muito no coração é que a menina proclamou a boa nova, evangelho é boa nova. Ela proclamou a boa nova. Patrão, aliás, ela falou com a patroa, a cura para Naamã lá em Samaria, se ele visitar o profeta do Senhor. E o incentivo para nós nesta história, quando pensamos sobre esta personagem tão importante, a menina de 9 e 10 anos, que contou a respeito de que havia possibilidade de cura, havia cura, é que nós temos de também proclamar a mensagem de Cristo, porque não há outro Salvador senão Jesus. Uma curiosidade que quero trazer para os irmãos, não como acréscimo e continuidade da mensagem, porque eu estou terminando, mas é muito interessante que Jesus, em uma de suas palavras, segundo o que encontramos em Lucas, no capítulo 4 e no verso 27, falou a respeito desta história especial que acabamos de apresentar a respeito da cura da lepra de Naamã. Ouçam o texto. Lucas 4, 27. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. O que isto deve nos dizer? Amados, o amor de Deus pelos homens, no sentido mais geral, sempre foi grande, sempre foi precioso, sempre foi precioso. Abraão foi escolhido lá nos primórdios para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. O evangelho não é apenas para alguns, o evangelho é para todos. Jesus fez referência que nenhum outro foi purificado, a não ser Naamã, sírio. Não só isso, inimigo do povo de Israel, e nem por isso foi abandonado, foi curado. E curado, ele é exemplo para nós. Ele reconheceu, não há Deus, senão o Deus de Israel. Não vou mais continuar a cultuar os ídolos que eu antes cultuava. Vou me dedicar a Deus. Me envergonho até, das vezes, quando tiver de estar em festejos idólatras, porque não confio mais neles. A minha oração é que esta breve história do Velho Testamento fique conosco, não apenas para nos inspirar, mas especialmente para nos ajudar a continuarmos esta caminhada, nesta afirmação preciosíssima: não há Deus como o nosso Deus. Não há amor como o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. E por essa razão, devemos assumir a responsabilidade para que, de maneira cada vez mais criativa e constante, pregarmos o Evangelho a toda criatura, porque não há cura para o pecado, senão a que Jesus dá. Que Ele nos ajude e abençoe, e que sejamos fiéis no cumprimento da nossa missão. Amém. Amém.